Boa tarde, amigo e amigas ouvintes. Vamos agora nesse instante estamos gravando a live de hoje. Estou passando a gravar um pouco mais tarde, né? Mas sempre com a mesma intuição. Porque nós temos que ir aprendendo de olho no que está chegando. É baseado na qualidade da árvore é que sabemos a qualidade dos seus frutos. Jesus disse isso, né? E pelos frutos vos conhecereis. Não pode a árvore má produzir frutos bons e vice-versa, né? Mas acontece que pouca coisa se dá nessa época agora, nesse tempo, que dá para ser confiável. Pouquíssima. Porque o mundo, eu acho até que o apóstolo São Paulo dizia sempre, direis a verdade a cada um dos vossos irmãos. Porque ele sabia que a mentira ia ser tão grande no mundo que Jesus chegou a uma época de dizer assim, ó, se possível fora enganaria até os escolhidos. Quer dizer, até aqueles que se julgam conhecedor, muito inteligente e tal, poderia, se fosse possível, né? Mas ele já disse, se fosse possível, né? Quer dizer, a esse escolhido não vai ser possível. Você vai ver, da agora para frente, pessoas almejarem estar num deserto de mata, não aquele deserto de areia, né? Porque lá eu morreria mais rápido ainda. Mas no meio da mata. Quem nunca gostou da floresta, só para ver, né? Às vezes gostava, você vai ver ele gritar de vontade de morar, sumido, desaparecer nas matas. Porque o que está vindo aí e já chegou, está ampliando, é causa de terror. É coisa tremenda. Que vai virar aqui na Terra um umbral de sofrimento. Quando alguém vai ouvir gritos de desespero e não sabe nem de onde está vindo. Porque não vai ser só um que vai estar gritando ao mesmo instante. Eu sei que alguém vai querer dizer, talvez só porque eu não sou da igreja dele, estou falando de religião não cito nem nome, eu já não sei nem o que dizer, certo? Mas vai dizer esse cara, a boca desse cara é um sepulcro aberto. Ele só fala coisas de derrotas, de coisa. Mas isso já aconteceu no passado. A juntar lá 200 e, me parece, 40 profetas, tudo famosos de Israel, considerado que as profecias aconteciam. E quando precisou de Deus barrar Acabe, que ia atacar um povo lá, uns coitadinhos lá, tomar deles o que era deles, era de costume chamar todos os profetas e falar que profetizasse acerca do acontecimento. Todos chegaram e profetizaram que ele podia ir, que ia voltar sem nenhum arranhão. Só milagre, só maravilha. Não, sobe. Você vai vencer. Você vai cortar todo mundo ao fio da espada.
E ele tinha um certo temor de Deus. Acabe não era totalmente cru, assim, acerca da vida espiritual. É porque a esposa dele, que era guiada por Satanás, os deuses Baal, obrigava que ele, tipo assim, se quiser viver comigo, ela tinha sido filha de um rei, né? Vai ter que ser assim, seguindo os meus deuses. E ele, para não largar ela por uma coisa ou por outra, então terminava ele caindo no pecado. Por isso que a Bíblia diz: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ele era muito diferente de Jezabel, mas se tornou culpado das coisas que Jezabel fazia por simplesmente dar suporte às loucuras de Jezabel. Hoje, quantas pessoas estão enliado do pé à cabeça sem ser tão ruins? Mas ele não é o cara que está pondo tudo a perder, mas ele é a favor dessa pessoa. Ele não é o chefe da explicação, mas ele mantém, dando suporte, patrocinando. E aí, qual a diferença? Do que está falando com o que está pagando para ele falar. Tá tudo enrolado. Viu? E eu quero dizer que o que eu falo aqui não tem segundas intenções, não. O que eu falo aqui é algo que, se alguém descobrisse, ficaria feliz de ver um simples, uma pessoa simples, falar tal coisa. E ficaria naquela palavra bíblica: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Por que não, se hoje ouvir a voz de algum profeta que vocês têm por aí, ou pregadores aí, ou pastores? Não. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, que eu tenho dito sempre, ele é o único pregador que ficou aqui na terra para pregar o Evangelho. Tanto que o Evangelho do Reino foi falado na live de ontem, né, em Apocalipse, foi passado para um anjo trazer o Evangelho eterno. Por quê? Porque o Evangelho daqui não tinha nada de eterno, certo? Tipo assim, nas minhas palavras, o anjo, você desce lá, certo? Porque aquele evangelho de lá é um evangelho furado. Ele não é o evangelho do reino. Por isso que Jesus, eu falei na live de ontem, enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Por quê? Porque o evangelho do reino ali só tinha o dele, na época. O resto era tudo furada. Era um bando de fariseus hipócritas que, em vez de salvar, estava condenando, a ponto de Jesus dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quem está na porta não entra, nem deixa os que querem entrarem. Vocês dizimam o coentro e a erva doce e outras coisas assim, e desprezais as melhores coisas de Deus, que é o amor. Vocês impõem grandes cargas nas costas dos outros e não tocam nem com os dedos. Nem com os dedos.
Se Jesus fosse falar num linguajar rústico como o meu, ele diria assim, ó, vocês põem uma carga tão grande como se estivesse albardando um jumento, que tem muita força, e fica sorrindo da cara deles, do gemido. Eles estavam falando referente até que pode ligar a isso. Quando levavam ele para ser crucificado, ele teve que carregar o peso ainda da morte, da cruz. Certo? E aqueles profetas que pregavam só maravilha para Acabe mesmo assim, por não ser tão grosseiro espiritualmente, entendia um pouco, ele teve medo. Aí chamou o Josafá, um outro rei lá, e disse, você sobe comigo lá nessa guerra, nessa batalha? E os dois eram muito amigos. Ele disse assim, olha, eu não só vou lá com você, como o meu povo será como o seu povo, e os meus carros, meus cavalos, como os seus. Mas primeiro eu quero que você me faça uma coisa. Traga todos os profetas de Israel. E ele mandou chamar. Manda passar diante de nós e ver a profecia, o que eles vão dizer. Chegava um, todo enfeitado, teve um que pegou um monte de chifres e colocou na cabeça, porque aquilo ali era sinal de poder. O poderoso, o cara das quantas. Quando alguém olhasse, fala, tem que respeitar muito esse profeta, hein? Olha o chifrão do bicho. Certo? Era para isso que eles usavam, se alguém tem lido a Bíblia e não tem examinado, e fica sem saber o porquê que eles usavam. Alguns deles, profetas, usavam aquele chifre. Aí, Josafá também estava morrendo de medo. Ele queria segurança, mas uma segurança que viesse do lado de Deus, para ele poder ter garantia que ia e voltaria inteiro. Aí disse para Acabe, o rei, não tem mais profeta em Israel? São só esses? Já era demais, né? Aí 200 e tantos já era um absurdo. Ele ainda queria mais profetas. E aqueles tinham falado a mesma coisa. É como está o mundo de hoje. Você vai ser arrebatado, você vai ser maravilhosamente recebido no céu. É palmas, é cânticos dos anjos fazendo recepção. É só você morrer aqui, ou nem morre, você vai arrebatado. E é uma maravilha tão grande que é interessante, né? Pois é. Era igual, né? Então todos falaram a mesma língua. Não, se você estiver aqui, tipo assim hoje, na minha igreja você está salvo. Aquela outra lá não, cuidado. É isso. Isso é uma parafanaia. O que apareceu para mim no YouTube está falando que eu estava ofendendo a comunidade. Só que eu vejo isso em outras redes sociais também, que está com o saco cheio. Certo? Usando bem rusticamente. Porque virou uma encheção de saco. Porque de santo não tem nada. Tem de ilusão. Evangelho que não é o eterno, não é o do reino. Certo? Aí Josafá disse para o Acabe, disse assim, rei, não tem mais algum profeta? Ele disse, tem. Tem mais um tal de Micaías. Mas olha, francamente, eu vou pôr aqui um pouquinho das minhas palavras no meio para ficar mais compreensível. Ele é um carinha assim chato, sabe? Toda vez que eu preciso dele profetizar para mim, ele sempre profetiza contra mim. Você sabe como é que é, né? É uma peste aquele carinha. Ô sujeitinho, hein? Pois é.
Mas ele disse, não, mas eu não vou sem ouvir, não. Traz ele. É. Não, talvez que eu ouvisse, eu não estou falando que isso está na Bíblia, que eu completo com as minhas palavras. Talvez que eu deve ter falado, mas, poxa, 200 e tantos aí, 240, me parece, chega, não é possível aí. Tudo falou a mesma coisa, que eu vou se dar bem, eu vou vir lá com a vitória. Não, eu quero ouvir o Micaíazinho aí, esse camaradinha chato aí que você está falando, eu quero ver ele. Aí ele mandou buscar, com raiva. Ele só fala contra mim, ele disse para Josafá, mas claro, como que você quer que fale bem de você, ou político, ou seja, quem você for? Se você só faz, não todos, o que não presta. O povo tem a obrigação de te louvar pelas suas más ações, as suas covardias, os seus assaltos, a sua má administração, é assim, é. Eu só não viro um cara errado se eu falar que você não prestando, você é bom? Aí você não me persegue não, né? E você, evangélico? Se eu começar a falar que você encontrou com Deus, falou bom dia, e ele autorizou você a me mostrar umas filmagens que fizeram junto, tirando selfie, eu ironizo mesmo, E me mostrar para mim, e quem sabe eu uso o seu vocabulário aí. Eu vou dizer que você é bom mesmo, você não valendo nada, né? Mas por uma comprovação assim, né? Apesar que hoje fazer montagem da vida dos outros é a coisa mais fácil que existe. Agora, o que não está existindo é um cara que fala a verdade. É raro. Não é todo mentiroso também não, viu? Eu estou falando que é raro, né? Que foi muito avisado na Bíblia para não falar mentira, principalmente uns para os outros aqui, certo? Aí trouxeram ele. Disse, olá, Micaías. E ele ainda tinha obrigação ainda, o Acabe naquela putaria dele lá, né? Com aqueles deuses malignos da mulher dele. Ainda tinha que falar, olá, rei, vive para sempre. Ô idiotismo. Quem que viveu para sempre até hoje? Mas era uma obrigação. Ou você fala ou você entra na borracha. Está muito diferente de hoje, amigo? Vai analisando o que eu falo aí. Vai analisando. Tenta falar aí. Estamos sendo obrigados a engolir a verdade. Porque falar mentira não queremos. Acusar não podemos. Mas estamos vendo, e aí o que eu faço? Fique calado. É melhor. Até Jesus viu que esse tempo ia ser assim. Ele disse, é melhor ouvir do que falar. Jesus viu esse tempo agora. Nós estamos em cima dele. Que ouvir, nós temos ouvido de fossa. Para ouvir tudo quanto é porcaria. E sem reclamações. Sem dizer nada. Os nossos ouvidos que, maravilhosamente, para ouvir os sons, um hino de louvor a Deus, uma pessoa que tem caráter, fazer um discurso, tal, virou local de descarga. É a mesma coisa de uma descarga de um banheiro. Certo? Para ouvir tanta coisa que a gente sabe que não é. Mas fala contra o que eu quero ver. Fala. Aí ele disse, Micaías, devo subir lá, mexer com aquele povo lá? Ou não? Aí ele, para pegar o Acabe na jogada, ele disse assim, pode subir, está em paz, aí, tá? Aí ele ficou admirado, porque sempre eu falava o contrário, né? Porque o cara só andava errado. Ele ficou assustado. Aí ele foi e falou para Josafá. Falou, viu aí? Ele também falou igual os outros. Então eu posso ir?
Aí ele referiu, porque ele estava desconfiado dele, né? Porque ele não popava, não. Nem que caísse a folha das árvores, tudo, mas ele falava era verdade, Micaías. No meio de 200 e tantos, ele falava a verdade. Não é fácil você encontrar um verdadeiro, não. Porque para ser verdadeiro tem que ter coragem. Tem que ter coragem para dizer a verdade. Certo? Aí ele disse assim para o rei. Falou, rei, você quer ouvir a verdade ou quer ouvir a mentira? Aí, para ele falar, eu quero ouvir a mentira, ficava feio para um rei, né? É por isso que esses que estão aí em cima deitam o pau nos que estão aqui embaixo, que tem que falar que a mentira dele é verdade, senão o pau pega. É porque ele fica envergonhado, vai atrapalhar a próxima campanha dele, né? É por isso. Naquele tempo já era assim também. Aí ele viu, se eu falar que é a mentira, eu vou cair em minha moral, eu sou o rei. Rei Acabe. Ainda mais junto com o meu colega aqui, ó, o rei Josafá. Falou, não, eu quero ouvir a verdade. Eu disse, então tudo bem, né? Deus fez uma reunião no céu e quando estava todos reunidos, e ele prestando atenção, Deus levantou-se e disse, quem eu enviarei para que seja um tropeço na frente do rei Acabe para que ele morra? Porque Deus estava por aqui com o rei Acabe. Além de adorar os deuses da mulher, os Baais, Baalins, ele não era sincero e nem um bom caráter, porque senão ele não faria isso. Aí Deus levantou no meio, dizia o profetazinho que era renegado por ele, Micaías, e disse, quem eu enviarei para que seja um tropeço na frente do rei Acabe para que ele morra? Olha o perigo aí. Lá do meio da multidão, aonde? Onde ele estava? No céu. Levantou um espírito imundo lá no meio. Uai, tem jeito? Eles vão lá. Do mesmo jeito que enche essas igrejas por aí, amigo. Tem pessoas lá que não está endemoniado, mas tem pessoas lá que está falando lindas coisas com demônio por dentro. Eu estou mentindo ou eu estou levantando falsamente? Eu estou com a Bíblia na mão aqui, ó. Certo? Aí, o espírito imundo levantou lá no meio e disse, Senhor, envia-me a mim. É mole ou você quer mais, hein, ô pregador? Aí ele disse assim, tá, não, tudo bem. Deus falou com ele. Mas diz para mim aqui, agora um pouquinho de controvérsia, né? Na maneira de entendimento. Porque Deus sabia o pensamento de todo mundo e sabe. Mas fez uma pergunta, porque Deus quer ver a boca. Ele disse, a boca confessará. A sua boca confessará. Não vai gastar nem... Jesus disse mais. Disse, as coisas que eu prego, eu não vim julgar o mundo. Eu vim salvar, chamar o pecador ao arrependimento. Mas a palavra que eu vos tenho pregado é que vai julgar vocês lá no último dia. Prezado amigo pregador do Evangelho. Essa Bíblia que está aí na sua mão pode ser para a sua salvação ou a sua condenação, hein? Porque essa é a palavra de Cristo e é ela que vai julgar você lá. Certo? Aí ele respondeu para Deus. Não, eu vou usar um pouquinho das minhas palavras irônicas. Não, Deus, pare com isso. Eu sei, eu rebolado. Eu faço tudo certinho. Mas, não, diz para mim. Claro que Deus não falou isso lá. Eu estou inteirando aqui. Diz para mim, você vai usar que estratégia mesmo? Assim que você acha tão perfeita e infalível. Não, simples. Eu, como já sou um espírito assim mesmo, né, imundo, mentiroso, espírito de mentira, eu vou ser um espírito de mentira, que isso já era, todo mundo sabia, na boca de todos os seus profetas. Todos para quem pelo menos respira é o quê? É todos, faltando um pedacinho, todos menos um, menos quatro? Ou é todos?
é o mesmo que nada. Nada é nada. Pronto, nenhum. Vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas e você vai ver o resultado. E certamente se esnobou, vai ver como que eu trabalho bem. Como que eu faço os recortes, tudo bonitinho, tudo certinho. Você vai ver. Estava assistindo lá no céu, dentro lá da reunião. É brincadeira? Porque quando a gente fala de falsas religiões, falsos pregadores, tem gente lá de dentro que vira um bicho contra as palavras que eles veem. É porque não ensinaram para eles o que deveria ser ensinado. Por isso eles continuam enganados. E aí, foi o que aconteceu. Ele entrou na boca de todos os profetas, e ele era de mentira, eles mentiram para o rei, que ele ia voltar bem. Aí o rei falou, não, esse camaradinho aí agora vai me pagar. Claro, estou inteirando com as palavras, hein? Para ficar mais fácil. Eu vou mostrar para esse caboclinho que toda vez ele me enche o saco e me faz raiva. Josafá do céu. Esse caboclinho. Todos falam do jeito que eu quero. Mas eu não. Ele só fala do jeito que eu não gosto. Parece que ele gosta de me ver nervoso. Me irritar. É assim que funciona aqui, amigo. Ou você fala a língua do seu líder ou você não vale nada. Você não vale nada. Você pode ser até excluído. Não presta, né? Não fala a mesma língua, né? Tá vendo aí o perigo? Por isso que Deus não deixou professores, deixou aprendizes, alunos, professor, o Espírito Santo, certo? Por causa disso que o homem mentem, os homens mentem, enganam. E aí, chamou Micaías e chamou os soldados. Disse, olha, agora esse caboclinho me irritou. Ele falou que viu lá e tal, essas coisas. Certamente, né? Porque a Bíblia não expõe tudo, né, porque ela própria disse, senão não caberia. Esse camaradinho aí é o seguinte, eu falei para você, Josafá, que ele ia longe demais de novo. Aí, ó, começou tão bem, eu estava sentindo tão bem com ele, achei até que agora dava para adotar ele na minha igreja. Veja o que esse miserável fez. Ele foi indo assim me alegrando e depois me lascou. Sempre faz isso. Isso é costume dele. Aí, soldados, leve esse caboclinho para mim, Micaías. Mas antes, os profetas já estavam com o espírito imundo na garganta, enfureceram-se contra ele. E um profeta chifrudo, desses metido a encontrar com Deus, sabe tudo depois da manhã, o ano que vem, o ano passado, ele sabe tudo. O cara é adivinhão, o cara é X. Saiu lá aquele bicho com aquela corvara de chifre na cabeça, veio até pisando alto, de salto alto, e disse, onde passou esse Deus que passou no seu, ô miudinho? Claro, lá tá nesse sentido, mas só que eu tô trocando aqui. Vou mostrar para você como é que você desrespeita o profeta. Deu-lhe uma pancada na boca, feriu ele no queixo. Certamente com mais palavras. Isso é para você aprender a respeitar o rei e os profetas do Senhor. Tá vendo? Sabe o que ele fez? Quem está com a verdade, ele tem coragem. Ele tem coragem. Nem que Jesus disse, bem-aventurado aquele que mesmo que jure e com dano seu, mas não muda. Fala a verdade. Esse é o bem-aventurado. Eu sei que tem muitas pessoas querendo tirar a minha perna. Mas eu não sei falar de outro jeito, porque senão eu tenho que começar a mentir. E eu não quero enganar os meus irmãos. Eu não vim no mundo para isso. Aí falou para o soldado, leva ele, prende no cárcere, sustenta ele com o pão de angústia e a água de amargura até que eu venha. Ou seja, pau nas costas dele, espanque, em vez de comida, surra. Quando pedir água, dá surra.
até eu voltar em paz. Os pregadores lá, os profetas falou que eu vou voltar em paz. É só ele que é meu inimigo, porque ele não fala do jeito que eu quero. O apóstolo Paulo falou assim, naquele tempo, eles vão sentir comichão nos ouvidos e vão contratar para si doutores, pregadores, né? Que vos ensine, mas segundo os vossos preceitos. Olha, fica por aí, mas o salário é garantido, hein? Mas nós queremos assim, certo? Sabe o que ele disse? Ele virou para trás, apanhando sangue, certamente escorrendo, que cortou o queixo, com a pancada que o profeta chifrudo deu nele, e falou para o rei, falou, lá, rei, se você voltar em paz, Deus não falou comigo. Escreve isso aí, amigo ouvinte. Se esse mundo for para melhor, melhorando, virando essa bênção que estão profetizando, escreva para ver se bate com essas palavras que eu estou falando, porque elas não são minhas, elas são palavras divinas. Eu troco o sistema de dizer para facilitar a maneira de serem revelados, que a Bíblia não tem sido revelada às pessoas. Tanto que Jesus viu isso e disse, só vai vir a mim aquele que o Pai quiser revelar. Quer dizer que alguém não vai ser revelado. Uns porque não querem ser e outros porque não querem passar a revelação para os outros. E aí ele vai pagar a pena também como outro. Senhor, meu Deus, nós agradecemos o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, pedindo o bem para os nossos ouvintes e saúde, e pedindo a eles que deixem o like, se inscreva no canal para me ajudar. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.